Voltamos a falar dos protestos de hoje aqui em Brasília. Enquanto do lado de fora os manifestantes e policiais militares entravam em conflito, dentro do Congresso, a oposição ocupou a mesa diretora da Câmara. Durante todo o dia, o repórter Pedro Henrique Moreira acompanhou a movimentação por lá e, ao vivo, tem outros detalhes. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Olha, os deputados da oposição ocuparam a mesa da presidência da Câmara numa tentativa de obstruir os trabalhos, como eles prometeram fazer em represália aí ao governo, por causa da crise política. E ao longo da tarde, conforme crescia a manifestação do lado de fora, os deputados insistiam para que a sessão aqui dentro fosse encerrada. Eles se diziam preocupados aí com o confronto entre policiais e manifestantes. A situação piorou quando foi divulgado, então, um decreto do presidente autorizando o uso das Forças Armadas aqui no Distrito Federal até a semana que vem. Aí os parlamentares da oposição apresentaram propostas para anular essa decisão do Palácio do Planalto. Não houve acordo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou ali retomar os trabalhos, não conseguiu, e os parlamentares de oposição deixaram o plenário da Câmara agora há pouco. O plenário continuou a sessão e eles tentam votar aí 7 medidas provisórias que estão na pauta. E por falar em medida provisória, ontem o Senado terminou a tramitação de análise de duas delas que tratam aí de áreas ambientais. Só que as modificações ao texto que foram feitas aqui no Congresso podem liberar quase 600 mil hectares na Amazônia para atividades econômicas. É o que a gente vai ver na reportagem de Yara Balduino. As medidas aprovadas transformam a Floresta Nacional de Jamanchim e o Parque Nacional de Jamanchim, ambas no Pará, em áreas de conservação ambiental. Na prática, isso significa que essas áreas serão menos protegidas. Ficam permitidos, por exemplo, a compra e venda de terras nesses locais e a exploração econômica, como a mineração e agropecuária. A floresta do Jamanchim, que tem hoje 1.300.000 hectares, perde 37% da floresta, que foram transformados em área de proteção ambiental. Já o Parque Nacional, que tem 859 mil hectares, perde 11% da área total. As medidas provisórias também retiram parte da área do Parque Nacional São Joaquim, em Santa Catarina. As terras que vão ser transformadas em áreas de proteção ambiental têm o tamanho equivalente a 4 vezes o município de São Paulo. A discussão sobre mudanças nessas áreas de conservação começou em dezembro do ano passado. A justificativa era a construção da ferrovia Ferrogrão em torno da BR-163, que corta o Mato Grosso e parte do Pará. Mas os parlamentares acabaram incluindo diversas outras áreas nas medidas provisórias. Defensores da medida argumentam que ela beneficia famílias que já vivem nessas áreas e deve ajudar a diminuir os conflitos agrários da região. Visa a resolver os conflitos e a demanda social para a regularização de ocupações existentes desde a época da criação da Flona, do Xamanchim, para a implantação de um programa efetivo de regularização de terras públicas através do programa Terra Legal. Já um Instituto Socioambiental diz que a alteração no status de proteção dessas áreas vai aumentar o desmatamento e pode estimular a ação de grileiros. Agora se transformam num tipo de unidade de conservação que permite o desmatamento legal, a atividade agropecuária, a mineração. Portanto, ela pode ser desmatada a partir de agora. E são 600 mil hectares na região da Amazônia, onde o desmatamento mais cresce. Vem crescendo nos últimos 5 anos. A proposta segue para a sanção presidencial, mas hoje o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, divulgou uma nota pedindo que o presidente Michel Temer vete parte das medidas provisórias. Segundo o ministro, a MP alterada representa também um retrocesso diante dos esforços do governo brasileiro para cumprir com os compromissos que assumiu sob o Acordo de Paris para combater o aquecimento global e o combate ao desmatamento.